terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran para mais uma aula de Biologia. E hoje a gente vai continuar falando de genética de uma forma diferente. A gente vai associar esse conteúdo ao coronavírus. Vamos ver quais são os objetivos dessa aula? Compreender a Covid-19 enfatizando a importância dos estudos genéticos, a estrutura do vírus, os sintomas da doença e a profilaxia. Vamos lá? Eu sei que você sabe de hoje, olha só. Por que o uso de máscaras é importante para proteger, para prevenir o coronavírus? Qual que é a importância do uso de máscara, gente? Você está cansado de saber, né? Você já escutou isso em um monte de reportagem, já leu em um monte de local, a gente só fala disso faz um ano já. Então, qual que é a importância? Olha só, porque forma uma barreira física dificultando o contato com o vírus. Olha só esse GIF que está mostrando para vocês uma pessoa sem máscara e uma pessoa com máscara. A pessoa sem máscara, a hora que ela fala, a hora que ela respira, enfim, a hora que ela espirra, olha só o ar como ele é projetado para frente. A pessoa com máscara também tem uma movimentação no ar, mas a movimentação é muito menor, o que mostra então que as gotículas de saliva que carregam o vírus, elas acabam ficando presas, elas vão menos, né? A pessoa tem menos chance de passar o vírus para outras pessoas. E se duas pessoas estiverem com máscara, né? Dificulta mais ainda, porque a outra pessoa que está com a máscara também está protegida para não pegar o vírus de outra pessoa. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui mostrando. O uso de máscara em locais públicos é obrigatório em todo o Paraná. Tem uma lei, a Lei 20.189 de 2020, que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o Paraná. Então, qualquer local público, você tem que usar a máscara, né? Você vai no mercado, na farmácia, na panificadora, não pode esquecer de usar a máscara, né? Além de outros cuidados que a gente vai relembrar hoje, né? Mas aqui eu trouxe a lei que mostra que é obrigatório sim. Não está cuidando só da sua vida, é da vida de outras pessoas, né? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter responsabilidade. Olha só, usar máscara do jeito errado também não adianta de nada, né? Então eu trouxe aqui, tem outras formas tantas erradas que as pessoas usam, vocês vão lembrar certamente, mas aqui estão as piores, né? Pessoa que usa a máscara e deixa o nariz de fora. Adianta? Não adianta, gente. Tem que estar coberto o nariz e o queixo, inclusive, tá? Então não adianta deixar o nariz de fora, porque o vírus vai entrar pela via respiratória. Ou então usar a máscara como apoio para o queixo. O que é isso, né? Para que serve isso? Para evitar papada? O que é? Porque não serve de nada. Você está com o nariz e boca exposto. Então não está protegendo e nem evitando que você contamine outras pessoas. E o erro mais comum, na verdade, né? A gente não pode encostar na superfície da máscara ao colocá-la ou atirá-la. Então, a gente tem que pegar só pelos elásticos da máscara. Mas quantas vezes a gente esquece disso e acaba colocando a mão na própria máscara, né? Tem que tomar cuidado, tem que evitar, né? Fazer isso um hábito mais comum, você usando máscara e tentar usar do jeito correto, né? Principalmente não fazer isso de deixar nariz e boca exposto. E evitar ao máximo tocar a máscara, porque isso é incorreto, tá? Então, o jeito correto é aqui, ó. Cubra o nariz inteiro e o queixo, ajuste para que não haja vãos nas laterais, né, para que não consiga entrar o vírus, por exemplo, pelas laterais, e encoste apenas nos elásticos. A máscara também não pode estar frouxa no seu rosto, né, porque senão entra pelas laterais. Isso é importante lembrar, gente. Lembrando que eu estou dando aula sem máscara, né, porque eu estou longe das pessoas que estão aqui no estúdio e as outras pessoas, além de mim e do intérprete, né, todos os outros que estão aqui estão com máscara, tá? Eu e o intérprete aqui estamos sem. Mas porque estamos longe, né? Distanciamento social, outra coisa importante. Quiz. Por que a lavagem das mãos com água e sabão é importante no combate ao coronavírus? Letra A. Porque o sabão destrói as células do vírus. Letra B. Porque o vírus possui uma capa lipoproteica que é danificada pelo sabão. Letra C. Porque forma uma capa protetora para as mãos. Ou letra D. Porque reforça as defesas naturais do corpo. E aí, qual que é a resposta correta?
professora, essa estava muito fácil, eu acertei, anotei aqui porque o sabão destrói as células do vírus. Gente, vírus não tem célula. Lembra que a gente comentou das características dos seres vivos? Vocês já estudaram isso na primeira série, na segunda série, no fundamental. Vírus, ninguém nem tem certeza se ele é um ser vivo ou não. Mas se ele for considerado um ser vivo, ele vai ser o único ser vivo acelular, porque ele não apresenta célula. Então, a resposta correta, porque o vírus possui uma capa lipoproteica que é danificada pelo sabão. O que é isso? Vamos relembrar aqui. Ó. Então, aqui está a estrutura do nosso coronavírus, né? Está aqui uma capa lipoproteica, então tem gordura, né? Tem lipídio e tem proteína, que está guardando lá dentro o RNA do vírus, o material genético. Quando você usa o sabão, então, ele destrói essa capa lipoproteica, porque ele interage ali com a gordura, acaba quebrando essa cápsula e danificando aqui, acaba que o vírus é destruído, tá? Então, essa é a importância de usar água e sabão. Na falta de água e sabão, álcool gel, tá? Álcool 70. Mas o ideal é água e sabão. Continuando aqui, gente. Até ele, Cascão entra na campanha contra o coronavírus e lava as mãos. Ele viu o que está acontecendo. Ele viu que tem gente doente com Covid-19. E a maneira de evitar que o vírus chegue até a gente é bastante higienização, conta Maurício. Então aqui, gente, uma campanha, né, que o Maurício de Souza, então, ele resolveu fazer com a Unicef, mostrando o Cascão lavando as mãos. Então, se até o Cascão, né, que não toma banho, que tem medo de água, entrou nessa, todo mundo tem que entrar. É para ver que a coisa é séria. E aqui não trouxe a imagem para vocês, mas tem a imagem bem bonitinha do Cascão lavando a mãozinha, né, com água e sabão, incentivando todo mundo a fazer o mesmo. Então, lavar as mãos com água e sabão é essencial e também o álcool 70, caso você não esteja o sabão e a água disponível por perto. Por que álcool 70%, gente? 70% já está falando, né? Que ele é 70%, então ele tem uma quantidade de água. Por que não usar o álcool 90%, então, que tem mais álcool? Porque evapora muito rápido. Então, o álcool 70%, ele evapora mais devagar, então ele fica em contato com as mãos o tempo suficiente para destruir o vírus. Tá? Então, não adianta usar o álcool com uma porcentagem maior, porque não fica tempo suficiente nas mãos. E também não adianta usar com uma porcentagem menor, porque não tem eficácia. O ideal, então, é o álcool 70%. Coronavírus. Então, o nome coronavírus vem porque o vírus é de uma família chamada Coronaviridae. Tá? Por quê? Porque ele tem essas espículas ao longo da estrutura dele que lembram uma coroa. Então, coronavírus, coroa, né? Lembra uma coroa, então. Existem 7 vírus dessa família Coronaviridae que infectam humanos. Os mais importantes dele, aqui em 2002, SARS-CoV, né? A SARS, então, que causa uma síndrome respiratória bem grave, foram 8.000 infectados e 800 mortos. 10 anos depois, em 2012, a MERS, também conhecida como doença do camelo, síndrome do camelo, porque acredita-se que o mamífero que transmitiu para o humano era um camelo, tá? 2.494 infectados, 858 mortos. Então veja, que teve muito menos pessoas infectadas, mas teve quase a mesma quantidade de mortos se a gente comparar a MERS e a SARS. Então a MERS tem uma capacidade letal muito maior. Tá? Infectou menos pessoas, mas se a gente comparar o tanto de pessoa que morreu, se igualou a outro, que foram 8.000 pessoas infectadas. Então, as duas causaram síndromes respiratórias agudas, graves. E agora a gente tem o novo coronavírus, que causa Covid-19 e que também causa uma síndrome respiratória aguda. Esses casos, gente, só para falar, né, a gente está vendo que os casos, então, do coronavírus é um vírus que geralmente não é de humano, que ele é de um outro animal e acaba passando para os humanos. Esse processo de passar vírus de uma espécie para outra, a gente chama de salto de espécies. Então, ele salta de uma espécie para outra. Como que ele faz isso? Ele sofre mutações. E essas mutações permitem que ele infecte outros organismos que não é o organismo original. Olha só como é que é a estrutura do Covid-19, do nosso novo coronavírus. A gente abriu ele aqui, então aqui ele é um vírus que tem RNA de material genético, então por isso a gente chama ele de ribovírus, tá? E ele tem aqui a cápsula lipoproteica e tem essas glicoproteínas que formam a coroa do coronavírus, né? Tá mostrando aqui como é que é. Então,
por ser um vírus que tem a RNA como material genético, a gente chama de ribovírus. Aqui vocês estão vendo uma foto no microscópio eletrônico, então ele é muito pequenininho, a gente só consegue ver no microscópio eletrônico mesmo, né, para ampliar bastante. Sofre mutações rápidas. Vírus que tem material genético de RNA geralmente mutam muito mais rápido do que quem tem o DNA. Por quê? Porque se vocês lembram, o DNA é uma dupla fita. Então uma fita usa a outra como molde para ver se está tudo ok. Se está encaixando bem certinho as bases nitrogenadas, a TCG, lembra lá? E se tem um encaixe que não está certo, ele tem um mecanismo de reparo. Então vai lá ver, ó, essa base não era aqui. Vai lá, corta, volta e faz de novo. Então a chance de ocorrer uma mutação é menor. Já no caso do RNA, a chance é maior. Por que a chance é maior? Porque é uma fita só. Então não tem esse mecanismo de ter uma fita para comparar, né? De ter um mecanismo de reparo. Então as mutações ocorrem e não tem como ver se está mutado ou não. Então as mutações ocorrem muito mais rápido do que os vírus com DNA. Olha só a sequência do que ocorreu aí do salto de espécie. Acredita-se, por que acredita-se? Porque não tem uma confirmação ainda, tá? Que o vírus era um vírus de morcego, que sofreu mutações e infectou um animal chamado pangolim, muito comum lá na China, e do pangolim teve um salto de espécie para humanos. Não sabe se ainda foi pelo ar mesmo, se foi por comer carne, né, pela ingestão de carne. O que sabe se é que não houve salto de uma espécie só, que provavelmente saltou de mais de uma espécie até chegar nos humanos. Então sofreu várias mutações. Quais são os sintomas, gente? Quais são os sintomas dessa doença, né? Tem pessoas que apresentam sintomas bem leves, outras pessoas que não apresentam sintoma algum. Problemas são quando apresentam sintomas mais graves, mais sérios, né? Quais geralmente são os sintomas? Tosse seca, febre, falta de ar, perda de apetite, né? Perda de olfato e paladar também. Contágio, gotículas de saliva. Então, enquanto eu estou falando aqui com você, gotículas de saliva estão saindo pelo ar. Se eu tivesse contaminada, a chance de contaminar as pessoas que estão próximas seria muito grandes. Por isso o uso de máscara, por isso o distanciamento social. Então, isso é muito importante, a gente tomar esses cuidados. É chato? Lógico que é, mas é importante. Não só para nós, para a minha saúde, né? Mas para a saúde de todos que estão perto de mim e até de pessoas que eu nem conheço. Então, tem que ser responsável, gente, tem que tomar esses cuidados, tá? De cada 100 pessoas infectadas, aproximadamente 20 pessoas têm complicações respiratórias. E cerca ali de 5%, um pouco mais, acabam precisando ser internadas em UTIs para ter a respiração artificial. O problema é que a gente não tem leito para todas essas pessoas, né? Olha só, um quiz. Por que o distanciamento social é importante nesse momento da pandemia? Então você vai ler as alternativas e vai dizer para mim qual é a resposta correta. Tenho certeza que a maioria de vocês acertou, né? Porque a gente ouve falar muito disso. Vamos ver as alternativas aqui. O distanciamento social, então, por que ele é importante? Para que as pessoas se concentrem em lavar as mãos? Letra B, porque é uma forma de evitar aglomerações, diminuindo as chances de contágio? Letra C, porque evita mutações virais? Ou letra D, para que as pessoas se recuperem em casa sem precisar ir ao médico? Gente, muito fácil, né? Porque é uma forma de evitar a aglomeração. Então, quando você está muito perto das outras pessoas, a chance de contágio é muito maior, né? Quanto mais próximo você está, mais chance você tem de gotículas de saliva de uma pessoa contaminada chegarem até você. Ou, se você estiver contaminado, de contaminar outras pessoas. Então, distanciamento social é muito importante. Então, pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra.
Então, a volta às aulas é algo que é um desafio, né? De se manter longe dos colegas. Porque a gente, lógico, que está com saudade, que quer estar perto, que quer abraçar, que quer conversar, mas a gente tem que tomar esse cuidado nesse momento. Para cuidar da nossa vida e também da vida do colega, dos familiares deles, dos nossos familiares. Então, mantenham o distanciamento social. Olha só esse gráfico, que também vocês viram muito no começo da pandemia, mostrando o que acontece, né? Por que é importante a gente manter essas medidas de usar máscara, do distanciamento social, de lavar a mão com água e sabão, uso de álcool gel. Por que isso é importante, gente? Olha só. Essa linha de transmissão em azul é quando está fora de controle, tá? Então, olha, as pessoas vão se contaminando e vão contaminando outras pessoas. Esse boom aqui, ó, vocês estão vendo que está fora da capacidade do Sistema Único de Saúde. E isso não é um problema só do Brasil, é um problema do planeta inteiro. Nenhum país tem leito suficiente de UTI para tantas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Tá? E no nosso caso é ainda mais sério, né? Porque a gente é um país com território de continente e a gente não tem tantos leitos disponíveis para a quantidade da população que a gente tem. Se a gente tomar esses cuidados que eu falei para vocês, distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool, né, gel nas mãos, álcool 70, e também lavar a mão com água e sabão, a gente joga essa curva para lá. Então, as pessoas até vão ser contaminadas, né? Porém, esse contágio ocorre de uma forma mais lenta, o que vai assegurar que tenha leito de saúde para as pessoas, leito, né, nos hospitais quando as pessoas precisarem. Então, isso garante que as pessoas tenham um tratamento de saúde melhor. Por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. Ah, professora, mas eu não sou grupo de risco. Não faz mal, você transmite também. E a gente está vendo já que as mutações que estão acontecendo aí já não tem mais essa de grupo de risco, né? A nova variante do coronavírus brasileira já está atingindo os jovens. As últimas notícias que estão saindo já estão mostrando que a maioria das pessoas que estão sendo internadas com a variante do coronavírus são jovens entre 30 e 40 anos. Tá? Então tem que tomar cuidado, gente. Tem que se prevenir, tem que cuidar, porque depois não adianta, né? Depois que pegou ou que já passou para alguém que vai precisar de um leito de hospital e vai sofrer, é muito sofrido para você se sentir culpado ou não, né? Então, por favor, tomem cuidado. O que mais, gente? Um exercício, então, para ver se você sabe de tudo isso. Quem se recupera da Covid-19 pode levar no sangue a defesa contra o novo coronavírus. São os chamados anticorpos neutralizantes, porque ajudam a inibir a ação do vírus. Uma esperança para doentes em estado grave que lutam para sobreviver nas UTIs. O sangue é composto por parte sólida, onde ficam os glóbulos vermelhos, e outra parte líquida, chamada de plasma. O plasma é composto de água e proteínas e carrega também os anticorpos criados no contato por diversos vírus. O que os médicos estudam é a coleta de plasma de pacientes de Covid-19 curados para infusão em doentes em estado grave. Ao receber o plasma, o paciente está recebendo um tratamento semelhante à vacinação ou à soroterapia? Justifique.
essa deu uma complicadinha ali, né? Tipo, ai, professora, eu não lembro direito. E isso é muito importante lembrar, gente, a diferença entre o soro e a vacina. Então, apesar de a gente estar falando muito sobre vacinação, a gente está esperando a nossa vez de ser vacinado, no caso dessa reportagem, a gente não está falando de vacina, a gente está falando de soro. Por quê? A soroterapia é soroterapia, pois está recebendo anticorpos prontos de um outro organismo, caracterizando uma imunização passiva. Então, quando a gente toma a vacina, a gente está tomando um antígeno e o nosso corpo acha que ficou doente e começa a produzir os próprios anticorpos. Nesse caso da notícia, o que está acontecendo é que está colocando o anticorpo pronto no corpo da pessoa. Se o anticorpo está pronto, não foi ela que produziu, então ela recebeu de um outro organismo. Isso é soro. Então, nesse caso, as soroterapias serão para as pessoas que já estão com a doença, tá? Não é para imunizar ela, porque é uma imunização passiva. Ela fica imunizada só naquele momento. Depois de um certo tempo, ela vai precisar tomar vacina, tá? Então, tem diferença entre soro e vacina. Se você não lembre, volte lá na aula de soro e vacina e preste muita atenção, porque isso é bem importante para você, tá? Última notícia de hoje, gente. Por que é fundamental conhecer a genética do novo coronavírus? Só assim podemos entender de fato, como a pandemia começou e como está se propagando mundialmente. A recente pandemia pelo vírus SARS-CoV-2, novo coronavírus, nos ensina que é muito importante conhecer a genética do coronavírus e de seus hospedeiros, em especial o humano. Conhecendo a genética do coronavírus, podemos entender como essa pandemia começou, com que velocidade ela muda, o seu código genético e como está se propagando mundialmente. Então, genética é muito importante no estudo desses novos micro-organismos, né? Tanto para fazer a vacina quanto para entender a evolução da doença no mundo. O que a gente viu na aula de hoje? Coronavírus, estrutura, sintomas e profilaxia. A gente vai ter mais uma aula falando sobre esse assunto, abordando mais conceitos genéticos. Aguardo você na próxima aula. Até lá!